A guerra é um mercado. Essa é uma definição verdadeira e incontestável. O que se pode discutir sobre isso é qual tipo de mercado a guerra é. Seria um mercado em que o negócio é vender a pólvora e o metal que ceifam vidas? Ou seria uma transação cujo objetivo é trocar fronteiras utilizando como moeda a violência? Jornalistas, filósofos, estudiosos da geopolítica podem discutir, mas para quem vive da guerra, a definição é mais fácil. Esse conceito está no lema de algumas organizações, como os russos do Wagner Group. Para eles, a morte é o nosso negócio, e os negócios vão bem. Лето и арбалеты, ща Вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. И лето и арбалеты, ща Вагнера подъедут. Где-то, где звон монеты, танцуют, их там нет. Я был на дискотеке. Um país, uma empresa, um indivíduo podem lucrar com uma guerra, principalmente quando o mercado que ela gera não está na porta de sua casa. A Síria se tornou uma grande praça de negócios para quem quisesse negociar com a morte. Como toda história conturbada que leva a uma guerra civil, existem inúmeros fatores que levaram os sírios a desmantelar seu país, gerando mais de 500 mil mortes, mais de 300 mil dessas de civis e os milhões de desabrigados. O Wagner Group veio a se tornar parte dessa história, envolvendo-se em batalhas que levariam os mercenários e suas crias do ISIS Hunters a jurarem matar 100 jihadistas para cada um dos 2 prisioneiros de guerra russos que o Estado Islâmico mantinha. Grigor Tsurkanu e Roman Zabolotny seriam os 2 homens que aprenderiam o que significa quando 2 grupos, cuja violência é o meio de vida mais puro, se encontram em uma batalha. Até 2011, o presidente Bashar al-Assad tinha domínio sobre a Síria, tendo herdado o cargo de seu pai e mantendo o poder com uma mão de ferro, com a qual censurava e esmagava os ossos de quem discordasse. Tanta pressão não tardou a ver o ódio transbordando entre os dedos de aço que tentavam segurar os insatisfeitos. Veio então uma seca de 5 anos que acabou com as colheitas. Os refugiados da guerra do Iraque chegaram aos milhões, aumentando a miséria. Quando a primavera árabe eclodiu e as revoluções passaram a se dispersar pelo Oriente Médio e África, aquela canção de raiva e liberdade chegaram às notas finais para incitar um refrão chamado Guerra, que se reverbaria pelos anos seguintes. A escala de música se tornou cada vez mais intensa e violenta. De protestos pacíficos evoluiu para combates. Grupos paramilitares se formaram em diversas partes do país. Os jihadistas floresceram com o Estado Islâmico, o famoso ISIS ou Daesh, tocando seus instrumentos de guerra a partir do Iraque. Não demorou para que Rússia e Estados Unidos interferissem, transformando a Síria em uma guerra por procuração. E nela apareceu o Wagner Group, já tão treinado nas primeiras invasões da Ucrânia em 2014, agora surgindo para combates no deserto sírio. Toda a Síria se tornou um grande mercado da guerra, em que as negociações ocorriam sob a música dos instrumentos de guerra, tomando uma escala cada vez pior. Os principais sinais de que a música dos mercenários russos agitava o mercado da morte no deserto foram em 2015. A Rússia chegara há pouco tempo no país. Seus aviões, parte do exército oficial do governo, sobrevoavam a vastidão dos campos de batalha em apoio às forças de Assad. Os Su-24 levavam bombas para encontros de negócios animados por uma música explosiva às bases de militantes ou de rebeldes. Eram tantas facções, com tantos nomes, que os pilotos pensavam apenas nas coordenadas, enquanto os mísseis, tão bons em não discriminar os alvos de seus impactos, apenas faziam seu trabalho.
Os inimigos de Assad não demoraram a perceber quem ele convidara para tocar aqueles instrumentos em seus hinos de guerra. Os rebeldes descobriram então uma das bases russas. Conhecedores do território enviaram um pequeno grupo dos seus. As AK-47 enferrujadas da década de 80 não representavam muita ameaça para o bom armamento russo, mas eles sabiam bem o que queriam quando avistaram o inimigo pálido conversando naquela língua estranha. Prepararam morteiros sem serem vistos, encobertos pelas pequenas construções em volta. Colocaram munição e assistiram ao voo. A peça caiu sobre os russos distraídos, encerrando as vidas de 3 a 9 dos seus, em uma contagem que pouco importava ao Kremlin. Eram mercenários, e as notícias de sua morte chegaram a poucos jornais. Aqueles que falaram usaram apenas como curiosidade para avisar que havia companhias militares privadas russas na Síria, e a principal delas era o Wagner Group, justamente os mercenários com nome de músicos e que tinham a violência como principal música em seu repertório. Esses soldados do setor privado sabiam muito bem onde estavam, mesmo que seus familiares desconhecessem isso. Eram de antecedentes tão variados e misteriosos quanto a própria empresa para a qual trabalhavam. Havia desde homens do interior em busca desesperada por emoção ou simplesmente por remuneração, até criminosos que ninguém mais queria por perto, tão conhecidos pela fama de usarem o pet. Eu não acredito em nada, estou aqui apenas pela violência. A Orquestra W tocava com músicos de diferentes talentos, fossem eles tão experientes quanto ex-Spetsnaz ou meros carregadores de instrumentos que aprenderiam a sinfonia enquanto era tocada. Alguns eram tão violentos a ponto de torturarem um desertor sírio supostamente a mando de seu líder, Dmitry Utkin, um veterano das guerras da Chechênia. E sem nenhuma vergonha, gravaram as marteladas e a decapitação de um homem que tentara fugir de um exército ao qual fora obrigado a lutar. Dentre os mercenários que haviam se juntado ao Wagner Group na Síria estavam Grigori Tsurkanu, um ex-paraquedista veterano da guerra da Iugoslávia e do Donbass. Roman Zabolotny era um cosaco que saiu do Oblava de Rostov sem avisar para a família para onde ia, muito menos para quem lutaria. Em setembro de 2017, o Wagner Group já tinha amplos negócios em atividade na Síria. Eles eram tropa de frente, fazendo a música tocar no mercado de guerra com quaisquer instrumentos que lhe fossem dados. Dinheiro, emprego, propósito, violência eram diferentes razões para os mercenários avançarem o Khaybarat na província de Hama. A cidade ficava a apenas 4 horas de outro dos principais objetivos da força de Assad e fora tomada pelo Estado Islâmico. Aqueles entendiam bem dos negócios que o Wagner Group fazia. As violentas conversações entre eles começaram logo nos arredores. As tropas sírias observavam assustadas enquanto os russos avançavam contra um mundo de minas, morteiros e disparos de 762. Saíram do deserto para começarem a pisar nas ruas pavimentadas da cidade com baixas acumuladas aos montes. A música que os impulsionava a viver e a correr era a mesma marcha fúnebre para quem tinha o sangue e vísceras espalhados na areia. Os combates nas ruas eram absurdamente intensos. Cada esquina era um novo perigo, com os snipers observando das janelas, derrubando a linha de frente, até aparecer alguém com um RPG-7 e disparar contra aquela janela de fundo escuro. Grigori estava no meio do combate, disposto a receber seu salário do Wagner Group, enquanto tentava avançar ao máximo contra os inimigos que tinham uma motivação fanática ainda maior do que alguns milhares de rolos. No meio da cidade não havia como parar. De repente, algo parecido com um tanque, tão bem protegido, tão reforçado, avançava contra uma unidade inteira. O Wagner Group nunca vira aquela estratégia, mas estava bem diante dos mercenários. Alguns daqueles tanques nem tinham torres, mas eram peças de guerra soviéticas mais velhas do que muitos dos combatentes. Isso não os tornava menos perigosos. Avançavam a despeito dos tiros e granadas para parar,
muito próximos e finalmente explodiram. Arrebentavam tudo num raio de 300 metros, virando veículos, derrubando paredes, arremessando homens ao ar. Roman estava junto de Grigori quando viu soldados sendo explodidos e pedaços de pessoas sendo arremessados em direções aleatórias. Fragmentos da blindagem do tanque voavam sobre eles enquanto procuravam por cobertura. O Wagner Group não se deixou intimidar. Os líderes enviavam as companhias para dentro da cidade. As forças fiéis ao governo sírio vinham junto. Aos poucos, as ruas da pequena cidade foram tomadas. A luta desesperada finalmente fez o Estado Islâmico recuar para outro refúgio, Deir ez-Zor, onde mantinha um longo cerco. O Wagner Group contou suas baixas. Fez as contas enquanto em algum lugar, algum oficial do exército russo dava de ombros e agradecia por não ter que dar satisfações a ninguém por aquelas baixas. Grigori Roman viu os corpos dos seus colegas sendo recolhidos junto aos restos dos jihadistas suicidas que explodiam tão logo vinham os inimigos muito próximos. A violência entrava em suas almas de uma maneira que nunca mais se esqueceriam, enquanto seus líderes caminhavam entre cadáveres, avisando para serem coletados e enviados para o enterro. Os nomes deveriam ser descritos para que uma compensação fosse oferecida às famílias. Compensação que viria sem dizer quem estava pagando, para quem os falecidos teriam trabalhado. As guerras são um negócio de morte, em que as tréguas são meramente pausas para a recontagem do estoque de vidas que ainda existem para serem negociadas com a morte quando a música voltar a tocar. No fim de setembro de 2017, o Estado Islâmico fez uma contraofensiva a partir de Deir ez-Zor. O Wagner Group foi um dos primeiros a sentir os ataques quando as bombas começaram a estourar. Grigori Roman estava no meio da companhia pega de surpresa pela chegada dos jihadistas. Foi nesse momento que os dois mercenários foram capturados. Os homens sabiam quais poderiam ser seus destinos. Foram mostrados em vídeos como ameaça, exibidos para que servissem de exemplo para os estrangeiros que ousavam pisar em solo sírio para uma guerra que não deveria ser deles. Aquele era o território do califado, de gente que lutava por fé ou pela terra natal. Nenhum dos jihadistas poderia reconhecer outra coisa. Seu líder vociferava contra os malditos estrangeiros que se intrometeram sem uma questão de fé, mas simplesmente por uma questão monetária ou política. Ameaçava matar os prisioneiros de guerra de forma dolorosa e humilhante. Grigori Roman circularam pela internet mostrando a presença russa, que foi devidamente negada pelo Kremlin. Um novo negociante entrou para o mercado nessa época. Era o irmão do deserto que o Wagner Group criara. O símbolo quase idêntico tinha poucas diferenças além do nome ISIS Renters. Eles estavam ali não somente por dinheiro. Podiam ser mercenários sim, mas foram treinados e armados com o intento de caçar os jihadistas. Claro, pretendia alcançar seu propósito de maneira indubitável algum dia, até que o nome do grupo se tornasse uma simples lembrança da ferocidade com que lutavam e com que um dia cumpriram o objetivo que lhes dava o nome. Os ISIS Runters ofereceram dinheiro em troca dos mercenários, seus irmãos de batalha. O líder local do Estado Islâmico riu gravemente de volta e ameaçou enviar cabeças. Então a sinfonia mudou no mercado da morte. ISIS Runters e Wagner Group prometeram pagar na moeda de 100 cabeças de jihadistas para cada um dos prisioneiros russos mortos. Oportunidade não faltaria. Os dois grupos prometeram encontrar o líder do Estado Islâmico e trazer de volta seus companheiros. Eles sabiam que governo nenhum se importava com os seus. Estavam ali justamente para que os oficiais tivessem alguém para fazer o serviço difícil sem que a consciência pesasse ou seus ouvidos ardessem ouvindo o pranto de famílias insatisfeitas em sua terra natal. Foi em Deir ez-Zor que começaram a lutar de novo. O exército de Assad já avançava para a cidade há meses,
com a intenção de expulsar o Estado Islâmico e acabar com o cerco das poucas tropas do governo que ainda estavam dentro da cidade. As forças que se juntavam para a tarefa eram uma coalizão inusitada. A 25ª Divisão de Forças de Missões Especiais, ou simplesmente Tiger Force, se juntou com milícias afegãs armadas pelo Irã. Tomaram as montanhas de Bishr a oeste, avançando sob cobertura de bombardeios russos. Até mesmo voluntários escandinavos de extrema direita, o Thorbrandur, estavam envolvidos no processo. Eles se movimentavam pela noite, esgueirando-se atrás de linhas inimigas de um modo que nem os Spetsnaz estavam fazendo. No meio do deserto, eles encontraram um posto avançado do Estado Islâmico. Apontaram um laser para indicar as coordenadas e só aguardaram o bombardeio. As explosões começaram e os poucos jihadistas sobreviventes tentaram fugir. Foram recebidos com a violência prática de quem saíra da Escandinávia unicamente para matar. O Wagner Group se juntou aos combates em outubro para fazer a limpeza da vizinhança. Eles desconfiavam que o captor de seus companheiros estava lá. Mais uma vez, os bombardeios começaram, limpando tantas movimentações do Estado Islâmico e pressionando os jihadistas cada vez mais para dentro da cidade. Os tanques seguiam pelas ruas. O barulho das esteiras anunciava a entrada de uma nova força na cidade, levando os cidadãos a se esconderem enquanto o Estado Islâmico ocupava novas posições. As torres dos blindados giravam para lançar morte. Havia tanques soviéticos em combate, enquanto no céu, aviões russos bem mais modernos sobrevoavam e esperavam alvos para bombardearem. Os sírios atiravam com suas AKM e AKMS, enquanto o Wagner Group usava o que dispunha, desde a K-47 até a K-12, quando tinham mais sorte e experiência de combate. O avanço foi lento e à custa de muitas vidas. O mercado da guerra estava em amplo funcionamento na cidade. Podia-se ouvir grupos de tantos países que realmente pareciam um precioso ponto em rotas comerciais, só que com negociações mais arriscadas que envolviam mais os dedos no gatilho do que uma língua hábil. O Estado Islâmico tinha perdido muito dos seus quando o Wagner Group finalmente teve condições de exigir por seus companheiros de guerra novamente. Naquela altura, os jihadistas estavam encurralados na maior ilha da cidade, em pleno rio Eufrates. Os mercenários com nome de músico começaram a tocar uma nova sinfonia, chamando os ISIS Hunters e o exército sírio. Foram semanas de combate diante da recusa dos jihadistas em entregar os prisioneiros e se renderem. Mísseis voavam da margem do Eufrates. Os 200 metros de rio que separavam a ilha e a cidade não eram nada para morteiros T-12 ou M30. Fossem 100mm ou 120mm de violência manufaturada pelos soviéticos, os jihadistas percebiam que a destruição era suficientemente atual para ceifar ainda mais vidas e acabar com seu empenho. O desejo de morrer pela causa elevou as baixas para quase 2.000 naquele mês. Desesperados, muitos tentaram fugir de barco, mas já era tarde. Encontraram uma resistência que fez 250 se renderem imediatamente. A maioria deles estrangeiros que escolheram saírem de seus países para lutarem pelo califato. A rendição não gerou uma boa notícia para o Wagner Group. Grigório e Roman já estavam mortos, seja por execução ou por ferimentos graves durante o cativeiro. Os ISIS Hunters, a essa altura, já tinham experiência de combate suficiente para procurarem por vingança. Em dezembro daquele mesmo ano, iniciaram uma operação secreta contra o líder do Estado Islâmico que causara a morte dos russos. Já haviam pistas de que os mercenários teriam sido mantidos em cárcere na fronteira com o Iraque. Foi para lá que os ISIS Hunters foram. Treinados pelo Wagner Group, eles queriam retribuir violência com violência. Ali em Abu Kamal, encontraram uma base jihadista. Adentraram o local portando seus pets com o crânio. Martes foram feitos de ambos os lados, a violência sendo a maior vitoriosa em um combate em que os gritos de guerra eram de uma mesma religião, mas as motivações eram uma linha tênue que os separava. A Síria continuaria sendo um vasto campo de negócios para o Wagner Group.
A companhia de mercenários, sempre misturada às sombras da enorme força de guerra do governo russo, prosperou no mercado da violência, sendo a força de frente compelida por dinheiro, estratégia e um desejo por combate. A partir de 2018, cada vez mais pisaram para fora da escuridão, para se tornarem atores principais em cenários de guerra. Divisões internas começaram, com acusações de seus líderes deixarem de serem generais para se tornarem somente negociantes, trocando as vidas de seus homens por conquistas por poços de petróleo que transformaram o combate em um moedor de carne. Ainda assim, o Wagner Group deixou seu nome escrito para sempre nos registros de como os russos fazem guerra. A morte continuará sendo seu negócio, mas se os negócios continuarão indo bem, só a história dirá. É isso aí, gente. Terminamos aí mais um relato de guerra e dessa vez sobre o Wagner Group, essa entidade privada que é muito falada, muito conhecida, mas vive envolta em muitos mistérios mesmo, que aos poucos vão sendo desvendados à medida que o grupo ganha fama. Ainda existe muita história por trás disso, muita coisa polêmica, mas aconselho a fazer uma pesquisa apurada. Tem muita referência que eu deixei na descrição desse vídeo. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Peço um apoio de vocês, como eu sempre falo aqui. Então preciso de vocês para deixar o like, deixar o comentário, de compartilhar esse vídeo, compartilharem muito esse vídeo. Façam isso, vocês apoiam demais o canal. Se quiserem apoiar de outras maneiras, é óbvio que tem outras maneiras, como é claro, vocês se tornarem membros ou usarem o botão valeu, isso é da escolha de vocês. Mas o que eu peço mesmo é para compartilharem, deixarem um like, falarem se gostaram e, claro, podem deixar sempre novas ideias para vídeos. Tento fazer alguns, tento colocar alguns, e a gente vai atualizando, porque é muita coisa para ser falada. Um abraço para todo mundo. Ща Вагнера подъедут где-то, где звон монеты. Танцуют, их там нет. Опять поход, опять Илюшин несет на работу. Опять Брунгильда позвала на охоту. Ряд караван, садыку салам, как сам. Допиваем маты и к делу. Бам-барабан, убирай кальян тамам. Барбалеи готовят стрелы. Труд пальцы, перепугальцы. Остальное дело привычки. Конь, панцирь, тетива, бранцы. А рядом турецкие птички.